Eu convido você a estar louvando, adorando, ok? Orando. Eu sou uma mulher de oração. Eu sou apaixonada pela oração. Oração para mim é um estilo de vida. Oração faz parte do meu fôlego de vida. Eu nasci em Cristo Jesus e já nasci orando. Já nasci nos montes. Já nasci nas caladas da noite. E isso faz parte da minha vida. Eu estou caminhando com o mestre há 33 anos. E para mim oração é tudo. E eu desejo que seja esse o desejo do seu coração. O Ministério de Mulheres na Torre de Vigia é um ministério que nasceu no coração do Pai e nasceu na eternidade. Mas no meu coração foi gerado no ano de 2000. E nós iniciamos esse ministério na cidade de João Pessoa, ali em Tambaú, no Flat Tambaú. E ali nós treinávamos mulheres na palavra, na oração e na adoração, para ser o melhor de Deus em sua casa, no seu família, igreja e mundo. E esse ministério, ele foi uma grande bênção na vida de muitas mulheres. Eu tenho recebido muitos vídeos e mensagens compartilhando a respeito das bênçãos recebidas e do crescimento no Senhor. Então nós estaremos em breve dando início ao Ministério de Mulheres na Torre de Vigia, aqui na Flórida, e também por meio da internet, no YouTube. E eu conto com você. Mas o meu desejo é que em breve possamos estar juntas para nos expor a palavra e praticar a palavra, porque é isso que importa. Amém? Eu acho que eu já vou iniciar lendo um texto com você, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao 41, para dar início ao assunto que eu quero tratar hoje. Como é um assunto extenso e nós não temos assim tanto tempo disponível, não? Muitos reclamam que as lives são longas. Então nós vamos tentar dividir em 2 ou 3 períodos esse assunto. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que texto poderoso, não? Que texto lindo. Mais uma vez, Jesus termina o seu trabalho com as multidões. Jesus dá um break, ou seja, ele tira um tempo para o descanso. E descanso é um princípio divino para ser vivido por mim e por você. É exatamente isto que nós forçosamente estamos vivendo nesta quarentena que já se estendeu para muitos. Contudo,
é um descanso forçado. Mas descanso é princípio divino. É princípio de Deus que muitos de nós, na nossa caminhada terrena, e nesse corre-corre, nesse frenesi do dia a dia, nós temos quebrado. Nós temos violado o descanso. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós percebemos, desde o Antigo Testamento, que até para a terra havia um tempo de descanso. Que coisa, não? Até para o solo, que era trabalhado, arado, para ser plantado, havia um tempo estabelecido para que este solo descansasse. Eu creio que Deus está falando com você nesta hora. Eu creio que Deus está ministrando ao nosso espírito nesta hora. Descanso. Eu sempre falo de descansarmos no lugar secreto. Descansarmos na presença. Descansarmos no nosso lugar de oração. Contudo, percebemos aqui que Jesus havia deixado as multidões e havia entrado no barco, juntamente com os discípulos, para esse período de descanso. Mas o inesperado pode acontecer comigo, com você, assim como aconteceu com Jesus e com os discípulos. Contudo, havia um propósito. Porque todas as coisas na vida daqueles que temem ao Senhor e que o servem, acontecem com um propósito. Guarde bem essa palavra, descanso. Agora guarde propósito, porque Deus é um Deus de propósitos. Queridos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E os seus planos, os seus propósitos, os seus ideais, os seus projetos são mais elevados que os nossos. E muitas vezes nós não conseguimos assimilar isso. Contudo, em tudo que diz respeito à nossa caminhada na terra, vivendo uma vida com Deus, tudo vai acontecer debaixo do seu controle, do seu comando. Isso nos assusta um pouco, porque nós somos tendenciosos a querermos o controle de todas as coisas. Nós queremos controlar tudo. Mas chega um certo tempo que Deus, Ele dá um stop, uma parada na vida de cada um de nós. Ele nos deixa numa situação que nós não entendemos o porquê. É porque Ele quer ter o controle. Ele quer ter o senhorio, a soberania. E aqui os discípulos estavam no barco com Jesus. Jesus estava dormindo, descansando, com a cabeça no travesseiro, quando de repente, diga de repente, de repente, é exatamente isso que nós estamos vivendo, um de repente nos parou, um de repente nos colocou em um lugar de meditação, de reflexão, em um lugar de análise. Um de repente, um inesperado veio, chamado coronavírus ou coronavírus. E nós fomos paralisados, parados. E isso nos assustou, nos amedrontou. Porque nós somos humanos, nós temos humanidade. Eu confesso para você que desde 2017,
Deus vem me usando por onde eu tenho passado, convocando, chamando o seu povo a um alinhamento. Deus tem desde mais ou menos 2017, de uma forma mais intensa, de uma forma mais firme, Ele tem chamado a sua igreja para um alinhamento, um posicionamento. Deus tem chamado a sua igreja para a santidade, a santificação. Ele tem chamado a sua igreja para oração, para consagração de vida. Eu percebi que de 2017 para cá há um incentivo muito grande do Espírito Santo, tentando sacudir a igreja, despertar a igreja, abrir os olhos do seu entendimento e do seu coração para uma vida mais próxima, para uma vida mais íntima, mais pessoal e mais real com Deus. Eu percebi que Deus começou a chamar o seu povo para prestar mais atenção às Escrituras, às profecias, às palavras proféticas e à sua presença. Eu percebi que Deus, como sempre, deseja a prioridade das nossas vidas. Então, de 2017, onde eu ia ministrar a palavra de Deus, eu percebia que havia um encorajamento, um despertamento, um alerta, para que o povo se voltasse para Ele, dando-lhe prioridade. Mas parece que muitos não entendiam, não compreendiam e seguiam sua vida normalmente. Muitas coisas eram prioridades nas suas vidas, menos vida com Deus. No final, meados de 2019, Deus começou a falar comigo. E Deus disse que Ele estava levantando um grande exército na terra. E Ele estava levantando generais da oração, generais da intercessão, para treinar soldados de elite para um tempo que estava vindo. E depois que houvesse esse tempo se estabelecido, um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de súplica, um tempo de intercessão, jejum, consagração, haveria um grande derramamento do Espírito Santo sobre a face da terra. O Espírito de Deus viria nos quatro cantos e Ele sopraria de uma forma sobrenatural. E haveria um tempo de muita salvação, arrependimento, contrição, ou seja, um tempo de avivamento, onde Ele estaria atuando no sobrenatural, operando com sinais e maravilhas, e Ele estaria levantando um exército de homens e mulheres que por muito tempo estiveram ocultos, escondidos, abrigados nele, sendo forjados por Ele para este tempo. Isso está muito nítido no meu espírito. Deus disse, está chegando o tempo dos improváveis. Está chegando o tempo das coisas improváveis, de formas improváveis. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então Deus disse, está chegando o tempo destes que têm sido forjados no fogo e pelo fogo. Estou repetindo algo que já falei outras vezes, mas lhe trazendo a memória.
E estou levantando aqueles que foram forjados no deserto e pelo deserto. Homens que talvez, e mulheres, vocês nunca ouviram falar deles. Mas homens e mulheres que se mantiveram nas trincheiras, que se mantiveram na presença, que se mantiveram guardados, protegidos pelo Senhor para não se corromperem, não se venderem, não se distraírem, não se misturarem e não fazerem parte da mesmice e daquilo que é natural, corriqueiro e humano. Homens que não viveram de entretenimentos como igreja, mas homens e mulheres que levaram a sério o chamado, o compromisso e os dons ministeriais e espirituais que lhes foram dados. Uau! Então, seguindo o texto, Jesus estava dormindo, descansando, e de repente, uma grande tempestade se levanta. O vento sopra contrário, o mar se agita, e as ondas começam a jogar o barco de um lado para o outro. Uau! O barco começa a se encher de água. O vendaval estava feito. Ei, Deus está falando conosco. Eu preparei uma mensagem para esta noite, mas o Espírito está me levando numa direção e eu estou gostando para onde Ele está me guiando. E a tempestade se levantou, a ponto de o barco começar a se encher de água. E os discípulos se assustaram, se atemorizaram, sentiram medo, pavor. Será que essa história te remete aos dias de hoje? Nós não estamos vivendo essa tempestade. Nós não estamos vivendo essa tormenta como eles viveram. Ok? Em meio ao mar, dentro de um barco. Mas parece que uma grande tempestade tem se levantado sobre a face da terra. E a impressão que dá é que as ondas estão tão violentas, que o mar está tão agitado, que nós vamos perecer. A impressão que temos é que não tem saída, é que não tem jeito. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para frente, nem fazemos menção hoje de olhar para trás. Ou seja, nós não temos para onde ir, a não ser para Ele. E os discípulos vão até o mestre. Uau! E os discípulos o acordam. E os discípulos dizem: mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos? Uau! E Jesus simplesmente levanta-se e diz: vento, tempestade, cesse. Mar, acalma-te. E isto foi suficiente. Sabe o que eu quero lhe dizer nesta hora? É que basta uma palavra da parte do mestre. Basta uma palavra rema. Basta uma palavra liberada, vinda da boca de Deus, para o vento se aquietar, cessar,
o vento contrário cessar e o mar agitado se acalmar. Basta uma palavra do mestre para que a tormenta se torne em bonança. Basta uma palavra do mestre para aquilo que está agitado entrar em descanso e ter harmonia. Basta uma palavra de Deus. Tudo que eu, você, nós, a humanidade, as nações, os povos e os governos precisam é de uma palavra de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, como voz profética, ela já está sendo liberada. E no de repente, assim como a tempestade teve início, ela vai cessar. Homens querendo ou não, toda estratagema satânica ou humana vai ter que cessar. Vai ter que parar. Vai haver confusão no meio do que é humano, para que a voz de Deus ressoe, trazendo estabilidade e realizando o que está no seu coração. Não tenha medo. O texto diz que eles estavam apavorados, assustados, amedrontados. E Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não creem? Vocês não têm fé? Foi a pergunta do mestre. E eles olharam um para o outro e disseram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Este é o nosso Deus. Este é o nosso Senhor. Este é o nosso Salvador. Este é o nosso Jesus, o nosso amado, o nosso amigo, é o nosso desejado, é o nosso esperado, é o nosso querido. Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. Ele é aquele que morreu morte de cruz, mas ao terceiro dia ressurgiu. Subiu aos céus, fez expiação pelo pecado da humanidade, pelo pecado dos homens, levando consigo não o sangue de bodes nem de carneiros, mas o seu próprio sangue. E como sumo sacerdote eterno, ele fez expiação pelo pecado. Em seguida, assentou-se à destra de Deus Pai no trono da glória. Recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Ei! O nome dele está acima de todos os nomes. Ei! O nome dele, Jesus, está acima de todos os nomes. E diante deste nome, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia, aleluia. Aconteça o que acontecer, sopre o vento que soprar, ele é Senhor.
ele é soberano. E ele tem o poder de mudar situações. Ele tem o poder de mudar circunstâncias. Ele tem o poder de, no abrir e fechar de olhos, fazer o sobrenatural acontecer. Milagres acontecerem. Nós estamos vivendo isto aqui, esse tempo. Queridos, nós nunca vivemos tantos milagres como estamos vivendo neste tempo. No ano de 2018 e 2019, Deus me deu uma palavra dizendo, em 2019 é mais forte, está vindo sobre a face da terra uma grande crise. Está vindo nos Estados Unidos e no mundo uma grande recessão. Vai haver uma crise econômica, um abalo financeiro. Mas para aqueles que forem fiéis, para aqueles que me servem, que me buscam, que me temem, que colocam a sua confiança em mim, que continuarão me honrando, que continuarão me servindo, que continuarão investindo no meu reino, estes viverão o sobrenatural. Viverão o que nunca viveram antes, em tempo de bonança. Desfrutarão o que nunca desfrutaram antes. Será um tempo maravilhoso, extraordinário, de sinais e maravilhas, de milagres. Vai ser um tempo de muita provisão e de muita prosperidade. Deus disse: filha, você lembra de Isaac? Em meio a uma crise que veio sobre a terra, trazendo fome, Isaac ouviu a minha voz. Isaac não foi para o Egito, onde havia fartura, mas Isaac permaneceu e foi para o lugar que eu lhe mostrei, para a terra de Gerar. E lá ele semeou, na época da fome, na época da crise. Ei, época de semear é na crise. Tempo de semeadura é no tempo da crise. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquele ano e colheu a 100 por 1 no mesmo ano. Sabe o que Deus disse, filha? Uma colheita no mesmo ano que se planta a 100 por 1 é uma colheita sobrenatural, inesperada, é divina. E o que eu quero dizer para você que me ouve, não tenha medo, não temas, se você é fiel, fiel dizimista, fiel ofertante, se você é um homem e uma mulher que sustenta ministérios e vidas comprometidas com o reino, vidas que investem suas vidas no reino, vai ser tempo de colheita. Vai ser tempo de milagres. Eu te digo por experiência própria. Nós temos vivido neste tempo o que nunca vivemos antes. E olha que nós vivemos milagres há 33 anos. Tem pessoas que olham para mim, para meu marido, e eles pensam que nós não temos nenhuma necessidade. Que nós não precisamos de nada. Que nós temos tudo. Tem uns até que diz que nós temos cara de ricos. E eu digo, nós não temos apenas face, cara de rico. Nós somos ricos, enriquecidos pela palavra, pelo Espírito. Paulo certa feita disse, pobres porém enriquecendo a muitos. Porque existem ricos pobres e pobres ricos. Mas nós vivemos de milagres, queridos. Nós nunca pedimos nada para pregar a palavra, nunca exigimos nada. Durante muitos anos das nossas vidas, nós pagávamos as nossas passagens durante meses para ir e vir, fazendo a vontade do Senhor.
Nós nunca fizemos exigências. Muitas vezes dormimos no chão, cheio de cupim. Outras vezes em colchões. Eu grávida cheguei a dormir num berço. E eu e meu marido chegamos a dormir numa cama de solteirão. Mas nunca deixamos de proclamar que Ele é. Porque nós tínhamos uma convicção. Fiel é quem nos prometeu. E a seu tempo Ele o fará. Ele não mudou. E nós estamos vivendo neste tempo milagres todos os dias. Nós clamamos pela madrugada e no dia seguinte o milagre acontece. Nós derramamos nossa alma perante Ele, contamos para Ele a nossa visão que eu tive há 30 anos atrás, que Deus me disse que é para este tempo, ela vai se cumprir. Você recorda que eu compartilhei com vocês em umas 3 lives passadas, que eu tive uma visão com uma grande luz que resplandecia dos céus, e ela vinha descendo em direção aos prédios do Senado, que representa Senado e Câmara, e que aquela luz adentrava no meio dos 2 prédios, como um sol na sua força. De repente eu olhava para o lado onde estava aquela bacia, e eu via o mestre vindo, e ele estava entre os céus e a terra. E quando ele se aproximava, eu estava do outro lado, próximo ao palácio. Ele vinha com as mãos abertas, mas de repente eu via uma balança nas mãos dele. E aquela visão passou. E de repente eu olho para os céus e vejo um grande cacho de uvas verdes. Eu nunca vi nada igual. Aliás, não existe uvas como as que eu vi. Um cacho com 7 uvas verdes. Imensas. Então eu creio que ele descerá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Ele passará entre eles e ele virá na direção do palácio. Ele vai descer como o sol da justiça. Ele vai pairar naquela região como o Senhor, justiça nossa, Yahvé Tsidkenu. E depois que ele passar e realizar o que ele tem que realizar, virá sobre a nação brasileira um tempo diferenciado, um tempo sem igual, um tempo de prosperidade profetizado há muito. Em 31 de dezembro de 1991, estávamos no Monte orando quando Deus me disse: Brasil é celeiro de missões mundiais. E se a igreja falhou, e se a igreja pecou, e se a igreja transgrediu, e se a igreja usou o dinheiro indevidamente, que era para missões mundiais, a justiça de Deus também virá. Mas haverá uma segunda chance para que missões mundiais sejam feitas de uma maneira extraordinária pela nação brasileira. Haverá prosperidade. Nós até mandamos fazer na época um adesivo dizendo: Brasil, celeiro de missões mundiais, e outro: Brasil, celeiro de prosperidade. E nós cremos. Os Estados Unidos da América, Deus também tem falado a respeito. E nós cremos
que vai haver um movimento do céu. Então Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. E você sabe que quando nós nos deparamos com situações inesperadas, inusitadas e que não são comuns para nós, nós nos assustamos, nós nos apavoramos, nós temos medo. E os discípulos, quando viram aquela cena, um homem, pela madrugada, andando sobre as águas, eles ficaram assustados. Mas quando Jesus percebeu como eles estavam, ele diz: não tenhais medo, não temais, sou eu, sou eu. Então Pedro, cheio de coragem, Pedro, com aquele temperamento sanguíneo, colérico, diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Jesus olhou para Pedro, e eu creio que ele olha assim também para nós, e deve ter dado um sorriso e ter dito: Pedro, vem. Vem, Pedro. E a palavra de Deus diz que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, enquanto os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus, enquanto os olhos de Pedro focavam a presença de Jesus, Pedro andou, caminhou sobre as águas. Somente quando ele tirou os olhos da face do Senhor e olhou para o vento e olhou para as ondas, ele naufragou, ele afundou. Aqui tem uma lição: não tire os seus olhos do mestre, não desvie o seu olhar da presença, da face do Senhor. Não deixe de olhar para Ele. Queridos, amados, fixa os teus olhos em Deus. Este é o tempo de olhar para o céu, para de olhar para a terra. Este é o tempo de olhar para o sobrenatural, para a eternidade, para de olhar para o que é natural. Enquanto você olha para a terra, você só vai ver problemas, dificuldades, lutas, choro, dor, morte, aflição, traição, maldade, malignidade. Então, em nome de Jesus, se isso mexe com você e te desestrutura, tira os olhos da terra, tira os olhos do homem e olha para o céu, olha para o alto, olha para Deus. Porque enquanto nossa visão está nele, nós vemos de maneira diferenciada. Jesus diz: vem! E quando Pedro olha para as circunstâncias que o cercam, ele naufraga. Mas o Senhor estava ali. O Senhor estava presente. Quando Pedro olhou para o vento e para o mar, ele teve medo. Repita: medo. Medo. Mas o Senhor estava presente. E Pedro disse: Senhor, salva-me. Deus está esperando esse clamor da sua parte. Deus está esperando que você abra a sua boca, abra o seu coração e clame: Senhor, salva-me, socorre-me, ajuda-me. E a palavra de Deus diz que imediatamente, instantaneamente, Jesus estende a mão e segura Pedro.
e traz Pedro de volta para cima, em meio à tempestade, e o coloca dentro do barco. E somente depois que Pedro está dentro do barco e Jesus com eles, é que a tempestade cessa. Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Jesus está dizendo: ei, homem, mulher de pequena fé, por que você tem duvidado? Por que você tem duvidado? Os discípulos reconheceram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Vamos entrar na mensagem. Medo é um sentimento de pavor, receio, terror e tormento. E nestes dias, eu tenho recebido várias ligações e mensagens de pessoas que são pessoas de Deus, crentes em Jesus, mas que foram acometidas pelo medo, pelo receio, pelo pavor. Pessoas que se expuseram muito à mídia. Queridos, essa mídia é maligna, hein? Existe noticiários e noticiários. Contudo, o que muitos estão querendo é te trazer medo, receio, terror e pavor. Na verdade, o medo é um estado emocional resultante da consciência do perigo, de ameaças reais ou imaginárias. O medo ele é causado por uma preocupação com um determinado fato ou determinada possibilidade. Ele provoca apreensão, receio, sensação desagradável de inquietação, inquietude, agitação diante de um perigo real ou imaginário. O medo do perigo e coisas semelhantes ao que nós vimos nesse texto é um medo natural, normal e até benéfico. É, pastora? É. Quem não tem medo quando se vê diante de uma situação perigosa? De uma situação que causa instabilidade, incerteza? Todos nós. O que nós não podemos é sermos controlados por esse sentimento. Nos deixar controlar por ele. Vou colocar uma margem mais ou menos de 8 entre 10 pessoas no mundo hoje, incluindo crentes em Jesus, cristãos, que têm sido acometidos pelo medo em algum momento de suas vidas. Isso é normal. O medo natural que todos nós sentimos, ele é benéfico, como eu já lhe disse. Porque ele serve para te trazer alerta e te colocar em atenção. Mas existem certos casos o medo causado por distúrbios mentais, distúrbios na mente. Esse medo, ele não é natural, normal. É um medo irreal que traz transtornos e tormentos com perturbações mentais. Este medo não é benéfico. Este medo não beneficia.
Pelo contrário, ele pode trazer transtornos à saúde psíquica, emocional e física. Mas vamos tratar desse assunto na próxima semana. Eu convidei a doutora Elaine Dias, lá de Atlanta, Georgia, para estar conosco, para falar conosco a respeito de medo, fobias e transtornos. Segunda-feira, às 14h, daqui dos Estados Unidos, 3h do Brasil e talvez lá para as 6 na Europa. Nós vamos estar com a doutora Elaine. Ela é pastora, mas não pastoreia. Ela é neuropsicóloga, formação em neurociência e farmacologia, experts na área e no abuso de substâncias, incluindo opioides e psicotrópicos. Ela é formada em Harvard e é uma mulher de Deus. Como eu tenho recebido muitas ligações e mensagens de pessoas que estão, inclusive, entrando em depressão, em pânico. Ela vai falar sobre pânico. Então eu a convidei, porque eu posso falar na área espiritual. Eu posso me basear na palavra. Mas existem situações que é necessário um especialista para ajudar, para orientar. E eu senti necessidade de convidá-la, a honra de tê-la conosco, para que muitos sejam alcançados. Exemplo, uma jovem do meu convívio, que estava na universidade, uma estudante de direito, sempre que ela tinha que apresentar algum trabalho na sala de aula, ela entrava em pânico. Ela preparava todo o trabalho, ela fazia o trabalho com excelência, ela se preparava, mas quando chegava o momento da apresentação, ela ficava tão insegura, por causa do medo de falar em público, que a ansiedade se apoderava dela, ao ponto dela desmaiar na sala de aula e ter que ser levada pelos amigos para casa. Ela tinha estudado, ela tinha se preparado, ela tinha feito o trabalho com excelência, mas ela tinha um medo de falar em público, tão grande, que ela era acometida por uma ansiedade. E essa ansiedade trazia um transtorno. É sobre isso que nós vamos tratar na nossa próxima live de segunda-feira. Vai ser durante o dia, porque a doutora Elaine é muito ocupada e é o único espaço que ela tem. Bem, mas deste medo eu não vou tratar. Mas existe um medo na esfera espiritual, que é um medo causado por um espírito maligno, que vem para dominar, paralisar, deter, atormentar, perturbar e nos fazer escravos dele. Esse medo causado no mundo espiritual por esse espírito, ele quer nos fazer escravos dele, reféns, assustados, inseguros, intimidados e acovardados por ele. E você sabe que esse espírito maligno foi liberado no mundo espiritual, na atmosfera. E é esse espírito que está atuando em demasia para trazer perturbação e transtorno a muitos. Você sabe que esse espírito maligno, ele vem para causar sensações, emoções e sentimentos estranhos no nosso ser e no nosso corpo. E ele pode até causar perturbações na mente.
se não for tratado, cuidado de maneira devida na esfera em que ele está atuando, que é espiritual. Entende? O medo, nesta forma, é uma arma terrível que Satanás tem usado neste tempo para tentar nos paralisar e nos privarmos de gozarmos da grandeza, dos cuidados e do amor de Deus para conosco. Olha, nesse tempo de quarentena eu estou vivendo o que eu nunca vivi. Há 18 anos eu não caminhava. Há 18 anos eu não me exercitava. Há 18 anos eu andava pelos aeroportos de cadeira de rodas. Eu sofri uma lesão no nervo ciático e um problema na cabeça do fêmur. Então eu passava muito mais tempo paralisada, parada, por causa deste problema, e parei de me mover, de me exercitar. Mas nesta quarentena, depois de muito meu marido me incentivar, ele dizia: amor, quando eu caminho por esses lugares tão lindos aqui, eu fico orando e pedindo a Deus: Senhor, toca na minha esposa, cura minha esposa, para que ela venha caminhar comigo, para que ela venha desfrutar desse lugar tão bonito, desse ar tão puro e tal. E nós iniciamos o ano em jejum, prosseguimos jejuando por ordem de Deus e encerramos ontem 81 dias de jejum e oração com a ajuda do Senhor. E eu quero dizer para vocês que há um mês eu estou caminhando. E 2 viagens que eu fiz agora, por último, eu não usei cadeira de rodas no aeroporto. E eu vou e eu volto, rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na quarentena, o Eterno disse: levante e ande. E eu estou vivendo um tempo maravilhoso. Eu estou me sentindo viva novamente. Eu estou me sentindo renovada, restaurada e sem medo. Porque eu decidi crer na palavra. Eu decidi ter a palavra como regra de fé na minha vida há 33 anos atrás. Eu decidi crer no que a palavra diz, não no que eu sinto, não no que eu penso, não no que eu acho, não no que me ditam, no que me dizem. Eu decidi viver o que a palavra diz. Mas esse medo causado por um espírito maligno, ele me atormentou há 33 anos atrás, quando eu me converti. Eu vim de um mundo tenebroso, porque o mundo é tenebroso. E eu tive algumas experiências com o mundo espiritual. Então, quando eu me converti, eu sentia constantemente a presença de alguém me acompanhando, de onde eu entrava, de onde eu saía. Aonde eu ia, eu sentia aquela presença. Eu não via, mas eu sentia. Eu sabia que havia uma presença me seguindo. E aquela presença me causava medo, pavor. Até para entrar no banheiro, para tomar um banho, eu chamava minha avó, que morava com ela, comigo, e eu com ela, e dizia: mãe, eu a chamava de mãe, fique aqui comigo, eu estou com medo. Porque eu sentia alguém do lado de fora me observando. Eu não ficava sozinha.
em lugar algum, porque eu sentia a presença e a presença provocava medo. Não era de ordem mental, era de ordem espiritual. Então, Deus enviou uma criança de 10 anos à minha casa. Usou aquela criança e fez uma limpeza espiritual ali. Tudo que não provinha de Deus, que não era de Deus, que eu havia adquirido ou recebido, consagrado a espíritos, foi retirado da minha casa. E naquela manhã de jejum e de oração, através de orações e intercessões, aquele espírito de medo foi repreendido, bateu em retirada e eu voltei a ter uma vida normal. O medo foi embora. O que é que eu quero te dizer? Deus preparou este momento para mim e para você, para que eu possa te dizer: ei, tem tormentas, tem medos e inseguranças que não são naturais, que não são normais, elas são nem perturbações mentais, elas são de ordem espiritual. E quando o medo é promovido por uma ordem ou uma desordem espiritual, nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsá-lo, para ordená-lo que bata em retirada, que volte para o seu lugar de origem, que volte para o seu mandante, volte para o seu remetente, no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. E eu quero te dizer que por muitas vezes, na minha caminhada com Deus, esse medo tentou me assolar. Esse medo tentou me atacar, me contra-atacar. Mas eu sempre me levantei reconhecendo a origem e o repreendi, usando o poder e a autoridade que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. O sangue da nova e da eterna aliança, que traz consigo maiores e melhores promessas do que a primeira. Pastora, o medo provoca pensamentos insensatos. Quantas vezes eu fui pega por pensamentos insensatos? Quando eu deitava para dormir, aqueles pensamentos insensatos queriam vir para me perturbar. E eu tinha que erguer a voz, repreender e ordenar que batesse em retirada, porque eu ia deitar e dormir o sono do justo. O medo provoca visão distorcida da realidade, de quem somos em Deus, do que podemos em Deus e daquilo que possuímos em Deus. O medo quer nos cegar. O medo quer roubar o nosso discernimento. Então nós não vamos aceitar. Você que me ouve, você que me escreveu, você que me ligou, dizendo que está atormentada pelo medo, que não tem coragem de sair na porta de casa. E quando sai, tem que tomar um banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque se sente doente, contaminada. Na autoridade, no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, eu ordeno em o nome de Jesus que essa tormenta, que esse distúrbio, seja o que for, seja repreendido no nome de Jesus e cesse. Porque você tem que crer, tem que entender que a sua parte humana você vai fazer, mas que o sangue de Jesus que te cobre, ele é garantia de imunidade, de proteção e de vitória para a tua vida. E na porta da tua casa tem que ser um motivo de alegria e de prazer. Você está viva, com saúde, sem sintomas. E os sintomas que tentam vir são mentirosos. Você me disse que parou, ou que seu marido ia proibir você de se expor aos telejornais, porque você tem ouvido tanta coisa, tem visto tanta coisa que está ficando atemorizada. Pois bem, ele está certo. Se expõe à palavra de Deus.
Se você está há muito tempo em casa, não tem costume de orar há muito tempo, de ler a Bíblia há muito tempo, veja um filme cristão. Veja uma história cristã de superação, de milagres, algo que edifique a tua fé, que te encoraje, que te renove, no nome de Jesus. Porque o medo vem para nos desestabilizar. Ele desestabiliza tanto uma pessoa, ao ponto dela enxergar as situações maiores do que elas são na realidade. Queridos, e é isso que essa mídia mundial está tentando fazer conosco. Nos mostrar uma coisa maior do que ela é. O medo, ele é tão terrível, que ele deixa muitos de joelhos fracos, trôpegos, vacilantes, pernas moles, bambas, boca seca, sem palavras, sem voz. Mas conosco não convém que seja assim, no nome de Jesus. Sabe? Eu tive uma visão. Não vou lhe contar agora. Talvez na próxima live. Vou prosseguir. O medo é como uma cadeia que te prende e te paralisa. Te deixa estática, sem ação. O medo não deixa você avançar. Em nome de Jesus, supere isso. Rejeite isto. Se é um medo natural ou espiritual, se levante, se erga em Cristo Jesus o Senhor e tome uma decisão hoje de ser maior e mais forte do que Ele. Eu vou dar continuidade neste assunto no próximo sábado, porque a coisa é longa. E eu acho que eu já estou falando há mais de uma hora. Jesus. Queridos, o medo é um ladrão. E como ladrão, ele vem para roubar. E o que é que ele quer roubar? A nossa esperança. O que é que o medo quer roubar? A minha fé, a nossa fé. A nossa alegria, as nossas oportunidades, as nossas conquistas, as nossas experiências. O medo quer roubar a nossa paz e o nosso bem-estar interior. Ele é um ladrão. Ele quer roubar o nosso sono, porque o sono nos traz descanso. O sono nos restaura, nos revigora, estabiliza o nosso raciocínio, nos dá um raciocínio correto e normal para vivermos a nossa realidade diária. E o medo vem exatamente como um ladrão. Fecha a porta legal na cara dele, no nome de Jesus. Se é que ele tem cara. Se esse espírito tem cara, bate a porta na cara dele. Se é um medo natural, aprenda a lidar com ele, com a ajuda do Senhor. E se há algum distúrbio, segunda-feira estaremos com o doutor Elaine aqui para nos ajudar de uma maneira mais profunda, nos orientar. O medo é um ladrão. O medo é uma voz. E essa voz nos fala negativamente sempre. Eu quero que você preste bem atenção. Porque se você tem sido vitimada por essa voz, no nome de Jesus hoje você vai se erguer e vai erguer a sua voz em Cristo e você vai fazer essa voz negativa se calar no seu homem interior. No nome de Jesus, e vai fazer essa voz também se calar através dos seus lábios, da sua boca, do som que sai da sua boca, das palavras que você profere contra você mesmo, ou contra situações que você ou outros que te cercam vivem. O medo é uma voz que fala negativamente sempre.
Ah, é, pastora? É. Esse medo está sempre dizendo, você não pode. Você não é capaz. Você não vai conseguir. Ah, você vai quebrar a cara. Você não percebe que você sempre se dá mal? Você vai ver. Isso é impossível. Fulano ou fulano é melhor que você. O medo fala, é uma voz. E essa voz quer nos fazer desacreditar de tudo e temer a tudo. Essa voz diz, você está doente quando você não está. Essa voz diz, você está mal, você vai morrer quando você não está doente, não está mal e não vai morrer. Há um basta de Deus para tudo isso hoje. Se for natural, se for espiritual e se for mental, Deus também tem o poder de intervir. Ele pode usar psiquiatras, ele pode usar psicólogos, psicoterapeutas, ele pode usar medicina, mas ele também é suficientemente Deus para chegar e dizer, cesse! Porque eu creio nesse negócio. Eu creio nesse mistério. Que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele faz, que Ele realiza, que Ele executa. Depende da sua atitude, da sua decisão, em resposta à palavra que você está recebendo. Queridos, e com essa pandemia agora, Satanás tem gritado no ouvido de muita gente. Com essa pandemia, ele está usando telejornais, WhatsApp, Facebook. Ele está usando tudo. E todos que são instrumentos dele. Eu não estou dizendo que o WhatsApp é mau, não. Você pode fazer uso para o bem e para o mal. Você pode decidir o que ver, o que ouvir e o que ler. É uma decisão sua. Os telejornais também, você é quem decide. Mas tem pessoas que se expõem a todo tipo de lixo, a todo tipo de mentira, de engano e acham que tudo é verdade. E com essa pandemia, existe uma pandemia maior se levantando que chama-se medo, pavor, pânico, depressão. E nós não podemos aceitar, queridos. No nome de Jesus, que tipo de voz você está ouvindo? 3 vozes falam no universo, a voz de Deus, a voz dos homens e a voz do seu adversário. Que tipo de voz você está ouvindo? Temos atendido muita gente, como eu já lhe disse, com problemas, atormentado, perturbado, sem dormir, sem se mover, assombrado, assustado. Outros em depressão, porque a mídia também tem pegado forte, batido forte, mostrado só o que é negativo. Queridos, a mídia quer audiência e ela é paga para trazer audiência. Se renda à mídia dos céus. Se expõe à mídia da palavra. Por favor, faça um tempo para Deus. Faça um tempo para a palavra. Deixe de ser bombardeado com negativismo, com a visão de morte extrema e de calamidade que a mídia está trazendo. Se exponha à palavra de Deus. Existem muitos tipos de medo. Mas eu acho que eu vou deixar para falar com você sobre isso na nossa próxima live. Eu acredito que podemos fazê-la sábado à noite, dando continuidade a este assunto, sobre os tipos de medo, como vencê-los. Em o nome de Jesus.
Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, que não pôde fazê-lo agora, eu acredito que nós vamos ter essa mensagem no YouTube. Então, nós vamos parar por aqui, porque eu creio que eu já me estendi muito. Nós vamos orar. E sábado, às 8 da noite, eu volto com você. E nós vamos continuar com os tipos de medo e como vencê-los. No nome de Jesus. Você é muito especial para Deus. Você tem um valor inigualável. O seu valor é altíssimo. Jesus se deu por você. Deus não te comprou por prata ou ouro, porque prata e ouro não corresponde ao valor que você tem. Ele te comprou pelo sangue inocente do Cordeiro de Deus, que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário. Deus não te quer cabisbaixo. Deus não te quer assustado, apavorado, amedrontado, vitimado. Deus te quer de pé, de cabeça erguida, crendo, acreditando que o melhor de Deus está por vir, acreditando e tendo expectativas que Deus tem o melhor para a sua vida. Você não vai passar fome. Deus é provedor. Deus tem provisão para você e para a sua casa. Você não vai deixar de viver bem por causa desse caos que tem se instalado no mundo. Porque se você é de Deus, Deus cuida de você. Ele cuidou das aves do campo, das flores, Ele cuida, sabe, da natureza. Não vai cuidar de você? Vai. As aves dos céus são alimentadas por Ele. As flores são embelezadas por Ele. E por aí vai. O ar que você respira é dado por Ele. Você é especial. O aluguel, você não vai ser mandado embora, não vai ser colocado para fora. Deus vai fazer provisão para todas as suas necessidades. Não temas. Ele é contigo, Ele é fiel. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Quando você começa a folhear as páginas da Bíblia, você vai encontrar diversas vezes uma palavra vinda da parte de Deus: não temas. Crê somente. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te fortaleço. Não temas. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Estarei contigo até a consumação dos séculos, até o fim. Não temas. Eu sou aquele que te guarda. Não temas. É a palavra de Deus. Porque Ele já sabia que como seres humanos nós somos tendenciosos ao medo. O medo natural é benéfico, porque gera em você prudência. O medo causado por um espírito maligno, ele tem que ser expulso.
Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, obedeça a Deus, renda-se a Deus. E faça resistência ao inimigo. Não quero, não vou, não posso, não faço, não aceito. Não. Ele é um mentiroso, o pai da mentira, o senhor de todo engano. Guarda isso no seu coração. E não deite esta noite sem antes passar pela sala do trono. Sem derramar sua alma. Sem abrir o seu coração. E sem contar sua história para o Senhor. Você não sabe o que está por vir. O extraordinário de Deus está por vir. Fechemos os nossos olhos. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Te bendizemos. Te exaltamos. Declaramos que Tu és e fora de Ti não há. Operando Tu, quem impedirá? Movendo a Tua destra, quem a deterá? Bradando o Senhor dos céus, quem o calará? Se Tu és santo, soberano e tremendo, amado das nossas almas, desejado dos nossos corações, Tu és a nossa força, nosso refúgio, nosso baluarte, o nosso lugar secreto e seguro, a nossa cidadela forte. Senhor, existem muitas pessoas neste momento em unidade conosco, através desta palavra e agora com esta oração. E eu quero te pedir, ó Pai, que no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, em o nome da aliança eterna, da aliança de sangue, estabelecida conosco ali no Monte Calvário, que Tu possa dar ordem aos Teus anjos, para trabalharem a favor de cada uma destas vidas, que estão expostas a esta palavra e daquelas que irão se expor no futuro. Que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo agora e pelos Teus anjos. E que todo tipo de cadeia, que todo tipo de prisão, que todo tipo de opressão, que todo tipo de escravidão que tem atormentado, perturbado, amedrontado estas vidas, no poder e na autoridade do nome de Jesus, que elas sejam agora quebradas, arrebentadas, desfeitas, desestruturadas, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai, entra agora em cada lar aqui representado, entra em cada casa, toque em cada membro da família, crentes ou descrentes. Deus, alcança agora as famílias brasileiras. Alcança agora as famílias americanas, jamaicanas, haitianas, russas, judias, indianos. Alcança os africanos, alcança, Senhor, os asiáticos, alcança, Senhor, os japoneses, alcança as nações da terra, os ingleses, alcança os franceses, alcança todas as nações da terra, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. E começa, Pai, a arrebentar os grilhões da impiedade e a detonar com os espíritos de medo, de pânico, de pavor, que foram liberados sobre a face da terra, que foram liberados nas regiões celestiais. Pai, no nome de Jesus, que todos os principados, potestades, maiorais da maldade, todos os demônios que foram enviados contra a terra, contra a humanidade, para trazer perturbação, opressão, medo, angústia, dor, aflição, morte, que o Senhor agora os detenha, que o
Senhor agora dê uma palavra de ordem, uma palavra de comando, um basta, um chega e um já. E toda nuvem densa, negra, que tem pairado sobre alguns lares e vidas, seja dissipada, desfeita no poder, na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de paz, o Espírito que traz a paz que excede todo entendimento, seja agora ministrado a cada vida, seja agora ministrado a cada lar, a cada família, que esse Espírito Santo toque agora, desfazendo esse fardo pesado e opressor, e trazendo refrigério, bálsamo, bem-estar, leveza, tranquilidade, descanso, fé, gerada por meio desta palavra, e convicção, que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito é de paz, é de bem e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, que desejamos. Senhor, nós oramos no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo desperte no interior de cada um fome e sede pela Tua palavra, pela Tua presença e pela oração. E que através destas atitudes, eles sejam livres, libertos no espírito, na alma e no corpo. E uma nova vida, uma nova caminhada seja estabelecida. Uma caminhada de milagres, uma vida de milagres na presença do Senhor. Ainda que em tempo de crise, venhamos viver não na crise, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que possamos desfrutar das Tuas promessas, do Teu amor, bondade, fidelidade e justiça. Que todo medo que tem assolado este povo, agora, seja detido, manietado pelos príncipes de guerra do Senhor. Nós guardamos a nossa casa, a nossa família, os nossos descendentes e tudo que é nosso em Ti. Os abrigamos, os escondemos, os ocultamos em Ti e nos ocultamos em Ti. Em o nome de Jesus. E para a glória de Jesus, e todo aquele que ouve, que crê, recebe, toma posse, diga amém. Assim seja. No nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, passa lá, se inscreve, curte e divulga. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos a princípio, para que o YouTube nos dê a oportunidade de fazermos as lives ao vivo e também de divulgar a mensagem que pregamos. Contamos com você. Please, por favor, vai lá, inscreva-se e seja abençoado e abençoe outros no nome de Jesus. Obrigada por este tempo que você gastou, não, que você ganhou, na presença do Senhor e comigo. Deus te abençoe. Amo você.